Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que você tenha um dia de bênção, de paz, de muita alegria. E eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, a palavra que encontra-se na Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3 e versículo 21. E também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Então vamos primeira leitura em Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnica de peles e os vestiu. E agora nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 19 até o versículo 20. E diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, eu quero trazer um breve comentário sobre essas palavras, mas eu quero aproveitar, meus irmãos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso é muito importante. Meus irmãos, há coisas espirituais que estão além da nossa capacidade para entender. São coisas sobrenaturais, coisas espirituais. E nós temos que tomar por base aquilo que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz: as coisas encobertas, ou que não, em outras palavras, não foram reveladas, é para o Senhor nosso Deus. E as reveladas são para nós. Então, há coisas que não foram reveladas por Deus, e há coisas que foram reveladas. Nós encontramos uma coisa revelada aqui na primeira epístola de Pedro, que eu acabei de ler, no capítulo 1, que fala... Primeiro eu quero ler até o 19, né? Mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E depois, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesse último tempo, por amor de vós. A palavra fiel, verdadeira. E nós não sabemos, meus irmãos, esse outro tempo, e essa é uma coisa que diz, é um tempo antes da fundação do mundo. Então, antes que tivesse fundado a Terra, se o mundo está se referindo à Terra, ou então fosse criado todo esse universo, então é um período passado de bilhões de anos. Ele foi manifesto. E como é que foi manifesto? Por quê? Porque diz que nós não fomos resgatados com prata nem ouro, mas com sangue. E o sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado. É esse problema. O cordeiro imaculado que foi manifesto, ou foi antes da fundação do mundo, conhecido. Quem conheceu ele antes da fundação do mundo? Anjos ou dentro do seio da Trindade? Aí é um problema difícil, que não vamos encontrar uma resposta teológica para isso. Mas voltando lá para Gênesis capítulo 3 e versículo 19 a 21, nós encontramos o primeiro casal estava nu. Mas interessante que eles só sentiram que estava nu depois que pecaram. E por que ele não sentiu que estava nu? Porque tinha glória. Vamos entender uma coisa. Antes de pecar, Adão e Eva estavam nu fisicamente. Ele olhava para Eva, Eva olhava para Adão e viu que ele estava nu. Mas então nós temos que entender que está se referindo de outra veste, a veste espiritual, como nós encontramos lá em Isaías. Ai dos povos rebeldes, que fizeram vestes para si, mas não do meu espírito. Dá a entender que o Espírito de Deus é uma vestimenta. Então, Adão e Eva, quando pecaram, eles
entrou morte nele, a morte espiritual. A morte física veio depois, mas eles perderam da glória. Então, aquele espírito de glória que estava sobre ele, perdeu. E como eles se acharam nus, ele procurou fazer roupa de figueira. Nós sempre queremos nos justificar com algumas obras, alguma coisa. Mas Deus, quando veio, que ali diz que era o Senhor, ele não gostou daquelas vestes. E diz que ele trouxe, vou até ler novamente, para quem não está acostumado com a Bíblia, entender bem. Ele trouxe e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles. Note uma coisa, ele fez a túnica como se ele fosse um alfaiate, mas era de pele. E quem foi que vestiu Adão e Eva? Foram eles? Não. Diz que os vestiu. Passagem muito importante que às vezes nós não notamos. Ele fez túnica de peles e os vestiu. Ele mesmo pegou. Vem cá, Adão, vou te vestir agora. Vem cá, Eva, vou te vestir. Agora, meus irmãos, já pensaram o problema de túnica de peles? Para ter túnica de peles tem que ter animal. Então, um animal, ou um ou vários animais, ou mais, foi morto para dar cobertura para Adão e Eva, quer dizer, uma cobertura agora espiritual, porque a folha de figueira, hoje nós vemos tanto roupas de linho, de tantas coisas, de algodão e por aí afora, que é vegetal, sai de folhas, mas ali só para cobrir a nudez física, mas ali Deus estava olhando a nudez espiritual, porque eles perderam a glória de Deus. E nota o seguinte, porque veste de peles, meus irmãos. E aí eu tenho que voltar aqui para Pedro. Ele diz, o versículo 18 do capítulo 1, sabendo que não foi com ouro e com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com precioso sangue. E diz o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. E diz que na verdade ele foi conhecido, esse cordeiro, antes da fundação do mundo. Meus irmãos, aqui está falando de cobertura espiritual, de libertação. É o sangue de Jesus, a vestimenta. Então, o Jesus, como um cordeiro, ele foi conhecido, um plano divino de salvação, meus irmãos. O tempo não me dá para entrar no mérito completamente, uma boa explicação, mas aqui tem uma comparação. Então, tudo leva a crer. E até certo ponto a Bíblia me dá razão. Que o cordeiro, num sentido, já tinha sido imolado, digamos, espiritualmente, num planejamento, numa programação, antes da fundação do mundo. Mas ele veio se manifesto nos últimos tempos, como diz agora o versículo 20, para nosso benefício. Então, quando Deus está cobrindo, vestindo Adão e Eva com peles, está tomando por base a cobertura do cordeiro que havia de acontecer. E como Adão pecou e o pecado passa para nós somos descendência de Adão, praticamente torna-se um padrão. Vestes dada por Deus e nos veste. Então, o Cordeiro na cruz do Calvário derramou o seu sangue precioso para nos cobrir. Fique na graça, creia e receba esta cobertura espiritual, que o sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue daqueles animais que morreram não foi derramado sobre Adão e Eva, mas deu as vestes para que eles estivessem cobertos diante de Deus. E agora, com o poder do sangue de Jesus, você tem vestes espirituais para ser coberto diante de Deus. Fique na graça, fique na comunhão, e que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente.
Pai eterno, Deus, amor e bondade, eu te agradeço pela bênção da salvação para todos nós, os humanos, na pessoa de Jesus Cristo. Só nos resta uma coisa: crer e aceitar para receber essa dádiva maravilhosa. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.